pessoal! Vamos começar agora a correção da semana 4 do PET 6 do 7º ano, a última semana do PET 6, que parece o penúltimo. Então, o PET dessa semana trouxe 2 questõezinhas só. A primeira é mais difícil, a segunda é bem facinho. Acompanhe o vídeo que vou te explicar direitinho as atividades e te passar também a correção. Na primeira atividade, tem aí um texto. O trecho, então, que a atividade 1 traz, que não é um trecho simples, precisa ser analisado frase por frase. Vamos compreender. Já no começo do trecho, o autor assinala qual é a ideia dele, qual é o argumento dele. Ele apresenta a ideia de que a sociedade colonial tinha algumas semelhanças com a sociedade medieval europeia, mas que aqui, na sociedade colonial brasileira, surgem diferenciações por cultura e cor. Ele continua, então, apresentando argumentos das suas ideias. Quais são esses argumentos? Primeiro, ele falava que os fidalgos e plebeus, que eram classes características da sociedade medieval, estavam, então, muito parecidos, tinham a possibilidade de considerar como uma classe parecida com a dos colonizadores portugueses. Por quê? Porque havia uma disponibilidade grande de indígenas que poderiam ser usados como trabalhadores da mesma forma que os fidalgos e plebeus, que eram a classe que dominava durante a sociedade medieval, também utilizava em relação à classe dos camponeses e servos. Aí ele continua considerando que o índio, que ele fala como gentio, poderia muito bem ser considerado como uma nova categoria de servos e camponeses. Mas, logo na frente, ele usa a palavra contudo. E nessa palavra, ele vai dizer o seguinte, que o fato dos indígenas e mais tarde os africanos terem origens, pensamentos, culturas completamente diferentes da dos europeus, acabou construindo novas hierarquias. O que isso significa? Significa, então, que aqui, por os indígenas serem até fenotipicamente diferentes dos europeus, terem, assim, a cor da pele diferente, a cor do cabelo diferente, a mesma forma os africanos, isso daí foi criando outras hierarquias sociais, cada vez mais inferiores, não é verdade? E dessa forma, então, a sociedade colonial brasileira, apesar dela guardar algumas semelhanças com a sociedade medieval, ela se torna algo completamente diferente e cria aí hierarquias que são baseadas na cultura, culturas que são consideradas superiores à europeia, no caso, inferiores à africana e indígena, no caso, e também hierarquias por cor. Então, o branco europeu considerado superior, o indígena e o africano serem considerados inferiores. É isso aí que esse trecho quer dizer. Depois de entendido o texto, a gente vai nas perguntas. A primeira pergunta está assim: qual interpretação o texto faz em relação ao Brasil colônia? Esse trecho faz uma comparação entre a sociedade colonial brasileira e as ideias de sociedade medieval, mas assinala as diferenças entre elas, principalmente considerando o contexto da sociedade colonial, em especial a presença dos indígenas e dos africanos. O autor chama a atenção, então, que a sociedade colonial criou distinções baseadas na cultura e na cor. A letra B, primeiro, já traz um erro, né? Porque não é qual a relação à autora. O autor do texto é Stuart Schwartz, é um homem, enfim. Qual a relação o autor faz entre o período medieval e o processo colonial? Ele estabelece relações entre os europeus colonizadores e a classe dos nobres e senhores feudais, e também entre os indígenas e a classe servil camponesa. Não precisa colocar. A atividade 2, que é a última do PET 6, né? Só para deixar assim em detalhe. Ela traz um tanto de frases, estão todas erradas, e nós vamos consertar cada uma delas. Aí eu tenho algumas dicas. Primeiro, eu tentei consertar de modo que ficasse o mais fácil possível. Segundo, se você tem o PET impresso, faça como eu. Corta o que tem que cortar e escreva em cima.
Se você não tem o PET impresso, você copia as coisas no seu caderno, não copie a frase errada. Copie apenas a frase certa depois que a gente consertar aqui no vídeo, beleza? Então, seguindo. A primeira frase fala: as bandeiras foram consideradas expedições militares porque foram organizadas pelo Exército de Portugal. Então, eu cortei a segunda parte, podia ter cortado outras, mas eu cortei essa, e aí cortei e seguinte, as bandeiras são consideradas expedições militares quando tinham por objetivo atacar missões jesuíticas. Aí sim elas são consideradas expedições militares, quando elas pretendem atacar. 2. As bandeiras entradas tinham como objetivo somente o reconhecimento do território? Não, ela tinha outros objetivos, né? Apresar indígenas, reconhecer o território e buscar riquezas minerais. A 3 está assim: Fernão Dias Paz foi o bandeirante que destruiu o Quilombo de Palmares em 1694. Não foi Domingos Jorge Velho. A número 4, no século XVII, o Nordeste brasileiro destacava pela produção de café e fumo? Não, pela produção de açúcar. A número 5, as bandeiras eram expedições militares patrocinadas pelo governo de Portugal? Não, as entradas eram expedições militares. 6, a tentativa de transformar o índio em escravo foi um sucesso? Não, a tentativa de transformar o índio em escravo não funcionou. As bandeiras, quando procuravam aprisionar os índios no Brasil, não atacavam as missões jesuíticas? Aí, ó, é só cortar o não e fica tudo bem. A número 8 pergunta: as entradas eram expedições patrocinadas por investidores particulares? Não. As bandeiras eram expedições patrocinadas por investidores particulares. 9. As expedições chamadas bandeiras nunca ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Essa é fácil, é só a gente cortar o nunca. 10. Dentro das sociedades indígenas do Brasil, os homens realizavam muitas tarefas das mulheres? Não, havia uma divisão de tarefas por sexo. Então, o que a gente faz? Aí, ó, a gente coloca o não, os homens não realizavam, corto muitas para ficar bonitinho, os homens não realizavam tarefas das mulheres. A número 11, as tentativas de escravizar o índio só terminaram com o fim da produção de fumo? Não, sempre houve tentativa de escravizar os índios. Não é com a introdução da escravidão negra que vai acabar isso não, hein? Então, a gente vai colocar as tentativas de escravizar os índios e corta o resto. Não terminaram. Número 12. As minas de ouro mais importantes dos períodos foram descobertas em Minas Gerais. Em 1698, Antônio Dias Oliveira encontrou ouro em Vila Rica, que mais tarde recebeu o nome de Ouro Preto. Com a descoberta de ouro, o governo de Portugal permitiu a entrada de qualquer um na região das minas que quisesse trabalhar na extração das riquezas. Não foi assim. O governo de Portugal, ele tentou restringir a entrada. Então, a gente corta permitiu a e de qualquer um. E chegamos ao final do PET 6. Parabéns para você que chegou até aqui. Eu sei o quanto que tá difícil. Não deixe de colocar um like e de compartilhar